a minha voz quando a ti clamar. Suba a minha oração perante a tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como o sacrifício da tarde. Põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Não inclines o meu coração para o mal, nem para se ocupar de coisas más, com aqueles que praticam a iniquidade, e não coma das suas delícias. Fira-me os justos. Será isso uma benignidade, e repreenda-me será um excelente óleo, que a minha cabeça não rejeitará, porque continuarei a orar a despeito das suas maldades. Quanto aos seus juízos forem arremessados da rocha, ouvirão as minhas palavras, pois são agradáveis. Como quando alguém lava e sulca a terra, são os nossos ossos espalhados à boca da sepultura. Mas os meus olhos te contemplam, ó Deus, Senhor. Em ti confio, não desampares a minha alma. Guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Caiam os ímpios nas suas próprias redes, até que eu tenha escapado inteiramente. Amém. Aqui o salmista rogava a Deus para que o Senhor preservasse a sua alma. E aqui também ele dizia uma coisa muito importante, ele dizia assim: põe ao Senhor uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Porque muitas das vezes, irmãos, impensadamente, nós falamos e nos comprometemos. E outras vezes damos a nossa palavra e não temos como fazê-la cumprir, porque nós precipitadamente assumimos uma posição. Isso tanto na vida material quanto na vida espiritual. Nós temos que ser, não uma pessoa medrosa, irmãos, também medroso também não, mas nós temos que refletir e pensar o que vamos fazer, o que vamos falar, e quando devemos e quando não devemos também, a fim de que não ficamos comprometidos. Às vezes, na alegria, a nossa boca se abre e se compromete. Às vezes, numa hora de uma situação adversa, nós perdemos muito pouco a razão, abrimos a boca e também nós nos comprometemos. E pelas nossas palavras nós somos julgados, irmãos. Por ouvir a pessoa, muitas das vezes ao falar, nós chegamos a alguma conclusão a respeito daquela pessoa. Por isso, conselho também desta palavra desta noite, para que possamos guardar a nossa boca e os nossos lábios, a fim de que não venhamos nos comprometer na presença de Deus, porque às vezes nós ficamos presos com as nossas próprias palavras, e depois perde-se a paz, não tem paz também, e fica rompida também muitas das vezes a comunhão e a união, e mesmo entre familiares, não é verdade? Porque não, às vezes nós não temos prudência e abrimos a boca e falamos o que não deveria. Precisamos tomar muito cuidado. Mesmo quando estamos alegres, irmãos, nós também temos que tomar muito cuidado, saber nos portar. Em tudo, irmãos, em tudo. Hoje em dia, nós, irmãos, aqui mesmo o salmista dizia assim: guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade.
Conselho da palavra de Deus nesta noite, irmãos. Nem todos, não colocando malícia, mas nós temos que ter prudência. Nem todos que muitas das vezes estão ao nosso redor, muitas das vezes onde trabalhamos, estudamos, com quem convivemos, nem todos têm um sentimento de equidade e nem todos querem ver o nosso progresso espiritual. Nem todos. O Senhor sabe por que está mandando a palavra. Algum laço corrediço alguém armou para alguém que aqui está escorregar, cair, ficar preso com os pés e as mãos atados e perder a liberdade cristã. Mas se você crê nesta palavra, o Senhor vai cortar todo o laço que nos armaram. Todo o laço. Muita prudência, irmãos, muita prudência. Os dias são difíceis. Nem todos que se achegam a nós e às vezes até convivem, precisamos ter prudência. Não podemos abrir as nossas portas para todos. Nós temos que ter um pé na frente e um pé atrás. Não custa nada dar um escorregão, cair e se machucar. Não custa nada. Mas o Senhor está mandando a sua palavra, vieste aqui buscar a palavra para alguma confirmação de alguma coisa que quer fazer. Muita atenção. Nem tudo que aparece na nossa mão é um portão aberto por Deus. Nem tudo. A princípio nós achamos que vai ser uma bênção, mas aqui está a palavra. Aquilo que não é de Deus e que aparecer na tua vida, o Senhor vai colocar uma profunda tristeza no teu coração, para não fazer. Porque depois de feito, irmãos, depois de feito, fica difícil para se desfazer. Negócio mal feito, palavras que são ditas de uma forma errônea, mal feita, aí fica difícil. Consertar o que está quebrado é difícil. Colar aquilo que se quebrou nem sempre fica perfeito, fica uma marca. E aqui está a palavra. Aqui o salmista dizia assim: guarda-me dos laços que me armaram e dos laços corrediços dos que praticam a iniquidade. Eu guardo um conselho que o nosso irmão saudoso, ele era ali da Pompeia, nosso irmão Vassalo dava. O irmão Vassalo dizia assim: irmão Edson, principalmente para nós que somos anciões, ele dizia assim: irmão Edson, nós temos que ser que nem o Irapuru. Aí eu perguntei para ele: por que, irmão Vassalo? Porque ele falou assim: o Irapuru canta praticamente uma vez por ano. E eu falei: mas e qual é o problema? E por quê? Ele falou assim: é que ele é um passarinho esperto. Ele não fica pulando de galho em galho e cantando sempre. Porque não, ele está sujeito a levar chumbo. E aqui está a palavra. O Senhor está pedindo para nós nos escondermos um pouco. Nem sempre ficar muito exposto. Não é verdade? Quando é necessário, não tem jeito. Mas quando não, se der para se esconder, se esconda. Porque o Senhor vai nos proteger e vai nos guardar. Glória ao nome de Deus. Muitas coisas aparecem no nosso caminho, irmãos, para nós nos comprometer e comprometer o nosso testemunho. Durante os anos em que o Senhor nos chamou e na nossa trajetória, quanto menos nós nos expormos e um pouco mais nós ficarmos retraídos, é um pouco melhor, porque hoje, irmãos, os irmãos vejam, com toda esta facilidade que nós temos de nos comunicar hoje, primordialmente pelo celular, isto nos expõe muito, irmãos, muito.
né? Então, tem pessoas que têm lá o seu canal e se expõem, tudo bem, porém tem que ter muita prudência, porque tem pessoas, irmãos, que utilizam a nossa exposição para nos atirar em pedra e manchar o nosso testemunho. Muito cuidado, muito cuidado. Muito cuidado, a gente aonde vai, convive com colegas, com amigos, não é verdade, irmãos? Mesmo, irmãos, mesmo no meio da irmandade, tomemos muito cuidado numa festa, sem exagerar, sem se expor, não é isso? Nós não podemos ser levianos. Sendo levianos, é uma porta aberta para o adversário manchar o nosso testemunho. O Senhor está mandando a sua palavra nesta noite porque Ele quer nos livrar de que alguma coisa manche o nosso testemunho. Às vezes, imaginemos, irmãos, nós, maior parte dos irmãos que estão aqui, já servem ao Senhor durante anos, não é um ano nem 2 anos, é 40, 50 anos, não é isto? 60 anos. Então, esse ano aqui eu vou fazer 62 anos de batizado. Passou, nem vi, nem me apercebi. Não é isto? Então, nós temos uma trajetória, uma vida inteira. Mas cuidado, nós não chegamos no final da viagem. E os irmãos já notaram uma coisa? Que os piores acidentes acontecem no final da viagem. Os piores acidentes. Mas o Senhor está mandando a palavra. Antes que algum acidente aconteça espiritual na tua vida, eu te livro e te tiro, e acidente nenhum acontecerá na tua vida. Pode notar. Talvez por a pessoa pegar muita confiança, não é isto? Ficou ali dirigindo 5, 6 horas e veio bem e tudo mais. Quando vai chegando no final da viagem, um pequeno descuido é um acidente fatal. Deus sabe porque está mandando a palavra nesta noite. O Senhor quer nos livrar de algum acidente espiritual que seja fatal na nossa vida. Todos que estamos aqui. Todos. Não tem isso, eu tenho 60, 70 anos de caminho, eu tenho experiência, não tem. Não tem. É como segurança do trabalho. Notem bem, segurança do trabalho. A pessoa se propõe a fazer qualquer coisa, então ele, por exemplo, vou dar um exemplo aqui muito simples, ele sobe no telhado. Mas eu já estou muito acostumado a subir no telhado. Já subo isso e não tem as devidas providências. Não coloca os EPIs, não coloca uma corda para se amarrar e se proteger. O acidente vai acontecer com quem? Com ele. Por quê? Por quê? Porque acha que já tem muito tempo, muita experiência. Não é isto? Isso nós vimos, irmãos, o Senhor me deu a graça, e isso eu posso dizer aos irmãos. O Senhor me deu a graça e trabalho com isso, agora não mais tanto, mas eu andei a pé nessa faixa ferroviária de São Paulo praticamente toda. Saí aqui da Estação da Luz e fui praticamente a pé até Santos, andando. Você está dentro do espaço ferroviário? Impressionante. Você não ouve o barulho do trem. Você não ouve. Você não ouve. Você tem que procurar andar no sentido contrário. E tem uma faixa a ser colocada. Os acidentes acontecem por quê? As pessoas se acham que já têm 30, 40 anos, entram na faixa. Não dá para parar um trem em movimento e a pessoa na faixa. E a gente não ouve. É impressionante.
Bem, o Senhor está mandando a palavra, você não está vendo e nem está ouvindo, mas o Senhor sabe o perigo que você está correndo, e Ele te tira desta faixa, desta zona de perigo nesta noite. Glória ao nome santo do Senhor, e te protege com o seu sangue precioso. Porque nós temos visto, irmãos, e a gente não acredita. A gente não acredita. Mas como aquele irmão escorregou, como aquela irmã escorregou. Talvez não se protegeu, talvez não se escondeu, talvez ficou muito exposto. E outra coisa, irmãos, nós nunca podemos dizer isto daqui. Comigo nunca acontece. Acontece com todos. Com todos pode acontecer. Nós só estaremos guardados se o Senhor nos proteger. Mas fora disto, todos nós corremos perigos, de dia e de noite, 24 horas. Perder um montante de dinheiro é uma situação que não é agradável e causa aflição, e tudo isto nos aborrece, mas a gente consegue rever. Perder o testemunho é difícil. Se deixar limpo aquilo que ficou sujo. E o Senhor quer preservar o nosso testemunho. Uma pessoa íntegra não queira ganhar aquilo que não é teu. Não queira dar a sua palavra naquilo que você sabe que você vai se comprometer. Não aceita amizades que não são do nosso convívio cristão. E mesmo sendo, com cada um, nós temos um limite da nossa fala. Não devemos nos expor, nos abrir para todo mundo. Devemos saber como devemos brincar, com quem brincar, aonde brincar. Se é que para brincar alguma brincadeira que seja sadia, não é isto? Muito cuidado. Nós trabalhamos no meio corporativo, tem homens e tem mulheres. Deus sabe por que está mandando a palavra. Tem pessoas que são mal intencionadas, querendo se aproveitar, e para manchar o nosso testemunho, se aproxima de nós com maldade e com malícia. Mas aqui está a palavra. Virou a folha. Diz assim: guarda-me dos laços que me armaram. Hoje os irmãos sabem, para nós ficarmos comprometidos, e nós lá no escritório, constantemente, irmãos, constantemente, cuidado com a forma de tratativa com as pessoas, os homens com as mulheres e assim por diante. Cuidado, não brinquem. Tenha respeito. É sério isto daqui, irmãos. É sério. Você não sabe quem se aproxima de você e que pode comprometer o teu testemunho. Estejamos pouco afastados. Convivamos com todos. Respeitemos-nos a todos. Mas, irmãos, cuidado. Por isso que fora do ambiente de um trabalho, não é isto? Nós temos que ter um comportamento cauteloso, aonde nós estivermos. Porque é fácil nos fotografar, é fácil nos comprometermos com uma mensagem no WhatsApp, numa mensagem, num e-mail. Irmãos, cuidado. Tem escorregado muita gente. Muitas pessoas têm deslizado e têm caído. E com bobagem, dá para se evitar. Muita prudência. Todos. Mas eu tenho idade. Não é o requisito principal. Tem idade, não representa nada. O adversário é mais velho do que todos nós. E ele tem ferramenta para todo mundo.
E se não fizermos atenção, Ele nos dá um empurrão. Mas o Senhor está mandando essa palavra, porque pelo seu sangue precioso Ele vai nos cobrir e nos livrar de algum laço escorregadiço que o adversário armou. Muito importante. Para se progredir, prosperar no trabalho, profissionalmente, não precisamos nos vender e nem também ficar afoito. O que é nosso vai chegar na nossa mão. E se tem alguém atrapalhando, o Senhor vai também tirar do caminho. Vai tirar do caminho. Mas o que tem que acontecer na nossa vida, material e espiritual, vai acontecer e vai chegar na nossa mão. De uma forma limpa, honesta, sem precisarmos nos comprometer. Então é a palavra que o Senhor nos manda nesta noite. Muita atenção. Cada dia, mais atenção. Mais atenção. Hoje, o mercado de trabalho, irmãos, o mercado de trabalho hoje praticamente é meio a meio. Metade são homens, metade são mulheres. E uma geração muito nova. E nós não sabemos com que espírito muitos se achegam para trabalhar junto de nós. Não é isto? Então nós temos que orar ao Senhor. Importante numa coisa na vida é respeitar e ser respeitado. Tem pessoas que não podem abrir a porta de jeito nenhum. Não dá. Se você abrir a porta, você se compromete. Você se compromete. Não dá muita liberdade. Não se comunique muito. Feche um pouco a porta. Afasta um pouco. É o conselho da palavra de Deus. Porque depois que aconteceu, não adianta chorar. Não adianta se lastimar. Temos que ter luz e prudência. Porque o adversário, ele quer manchar o nosso testemunho. É isto. E se não fizermos vistas abertas, estivermos debaixo do sangue do concerto eterno, nós devemos ser mais caseiros, viver mais na nossa casa, junto com a nossa família. Pessoa que vive muito fora, está muito exposto. Não que quem é mais caseiro também não esteja, mas é mais difícil. A palavra nesta noite é esta: resguardemo-nos um pouco e nos afastemos um pouco. Não entre em contenda com ninguém. Não brigue por nada. Não vale a pena. Cuidado com as palavras. Estando um pouco alterado, não é hora de falar. É hora de se calar e sair fora daquele momento, daquele local. A cabeça tem que esfriar para depois falar. Glória ao nome santo de Deus. Que o Senhor nos dê nesta noite um dom maravilhoso, que é um nó na nossa garganta, quando nós estamos, às vezes, alterados, para nós não nos comprometermos com as nossas palavras. Não é isto? Então, é o conselho da palavra de Deus. É um alerta, é uma atenção, é um sinal que o Senhor nos dá a todos nós, a mim e a todos nós. Nós que estamos no ministério, também somos mais visados. E todos nós, irmãos, o músico, o organista, o irmão que atende a porta, todos nós. Não tem este e não tem aquele. Mas eu já tenho idade. Cuidado. Não se finque na idade, nem anos de batismo, nem em ministério, nada disto. Fique no temor de Deus. Peçamos que o Senhor nos guarde e nos proteja e que nos livre de todo laço escorregadiço. E como dizia aqui ele, o salmista dizia assim: põe, ó Senhor, um guarda na minha boca. Porque nós, irmãos, às vezes hoje não é só a boca, não é verdade? Hoje às vezes a mão, hoje para digitar,
no celular, olha, cuidado, cuidado, cuidado. Cada um tem uma maneira de ser, cada um tem uma forma de ser, um comportamento, não é isto? Nós temos que ser alegres, temos que viver numa sociedade, num convívio cristão, tudo isso faz parte. Mas cada um no seu devido lugar, e respeitando-nos sempre uns aos outros. Nisto fazendo, o Senhor vai nos preservar para a vida eterna. E o adversário nunca vai nos tirar a liberdade cristã. Às vezes o irmão e a irmã vêm aqui, eu vou buscar uma confirmação da palavra de Deus em algum assunto que tenho a fazer. A confirmação é esta: se não comprometer o teu testemunho e não ficar preso à tua liberdade cristã, você está livre para fazer aquilo que Deus colocou no teu coração. Mas guarde bem isto: se vai tirar o tempo de você servir a Deus, se vai te comprometer o teu testemunho, mas eu vou ganhar um pouquinho a mais, não vale a pena, esquece. Não é um dinheirinho a mais que vai resolver o teu problema. Cuidado. Não entre numa situação adversa que depois o seu barco afunda, você perde a paz e perde a comunhão com a igreja. Viva da forma que o Senhor vai te levando. O que o Senhor quer te dar é muito melhor, muitas das vezes, daquilo que nós pensamos e projetamos. Este é o conselho da palavra de Deus, a fim de que nós nos guardemos e nos protegemos. Eu também trabalho, irmãos, a gente trabalha no escritório, tem muitas pessoas novas, muitas, entra e sai pessoas novas. Dão muito cursos de ética, de comportamento para se... Principalmente, dão muito curso lá na empresa, porque é impressionante, irmãos, como existe esta, hoje mais do que no passado, esta liberdade, a pessoa, ele sai do limite, se compromete, faz uma brincadeira, fala alguma coisa, pessoa leva mal, compromete. Tem pessoas que até o emprego perderam, E não tem choradeira. Fez. Mas não fiz isso, fica aquilo, fica o dito pelo não dito, e a empresa, por exemplo, não segura, dispensa. Não tem choradeira. Eu vou contar um testemunho para os irmãos. No começo do ano de 2025, lá na empresa, irmãos, nós tínhamos uma pessoa, e ali de um procedimento, de um departamento que não foi muito bem, vamos dizer assim, muito bem gerido, algumas coisas saiu fora, não teve outra. Quando isso acontece, a empresa não perdoa. Pode ser lá de cima até aqui embaixo. A pessoa é dispensada e vai embora. Mas fiz, não tem isto. Então, muita atenção. Não coloque na tua conta bancária dinheiro que não é teu. Não coloque na tua conta bancária dinheiro que não é teu. Não coloque. Bom, o senhor sabe porque está falando pela palavra isso daqui. Tudo é comprometedor, irmãos, muito cuidado. Tenha o seu pouquinho, viva a sua decentemente, cuidado com quem se achega e te dá alguma coisa. Para encerrar a palavra, irmãos, a verdade é esta também. Ninguém dá nada de graça para ninguém, sabe? Ninguém dá nada de graça para ninguém. As pessoas, quando te oferecem alguma coisa, em troca daquilo, às vezes quer comprar a nossa dignidade e o nosso testemunho cristão. Muito cuidado, muito cuidado. Mas ninguém está vendo, o Senhor está vendo. E, numa falseada, você dá um escorregão. A misericórdia de Deus pode levantar, mas aí já não é mais aquilo.
E aquilo que o Senhor queria fazer na tua vida espiritual já não vai ser a mesma coisa. E nem vai fazer. Este é o conselho da palavra de Deus. Algum laço escorregadiço que o adversário colocou, pula por cima e vai para frente. Deixa o adversário lá para trás, porque uma grande benção eu tenho na tua vida. Deus seja louvado. Amém. Juntos agradecemos ao Senhor, irmãos, na oração. Amém. O Senhor mandou a palavra naquela noite a respeito de fazer alguns negócios, e nesses negócios ter que ceder a nossa integridade. Ele falou muito claro. Cuidado, não vai se vender. Outra coisa, cuidado, mesmo as pessoas que trabalham em departamentos públicos, com concorrência, departamentos de compra, cuidado. O Senhor mandou a palavra lá no Real Pai. Terminou a palavra, o irmão veio me procurar, o irmão, Deus que está bem. Amanhã eu tinha um negócio a fazer muito grande, muito dinheiro. Mas eu tinha que ceder em algumas coisas. Depois ele me comunicou e disse, não é que estive lá, estive tudo. Perdi, mas também fiquei em paz. É isso que o Senhor quer dizer para mim. Então, muito cuidado em algum departamento público, departamento de compra, departamento de finanças, quem mexe com dinheiro alheio. Cuidado! Não se venda por uma moeda de 50 centavos. Não se venda. Nossa integridade, ela tem um preço muito alto que dinheiro nenhum paga. Então, muito cuidado. Tá certo, irmão Walter? Muito cuidado. Muito cuidado. Faça o concurso público, trabalhe num departamento. Vou contar para os irmãos, vai terminar. Estava na oração, o Senhor me mostrou. Eu trabalhei com um engenheiro que veio de um departamento, de um órgão público. Ele era japonês, acho que é vivo ainda. Trabalhou comigo, muito íntegro. Ele me disse, precisei deixar a minha profissão porque eu não concordava com determinadas atitudes que queriam que eu assumisse. Entendeu, irmãos? E não é nosso irmão. Mas preza mais a integridade do que o dinheiro. Tá bom? Vamos cantar mais um hino. Quem tem? Vamos cantar o hino 457.